porque eu trabalho com o 5º ano do Fundamental 1. E a gente trabalha com saldo positivo e negativo no banco, saldo devedor, ele sacou o dinheiro, depositou. Então a gente pode trabalhar, eles já entendem que é negativo sem trabalhar ainda com os números inteiros. Inclusive quando eles vão fazer uma expressão, eles falam, essa expressão a gente já sabe que vai dar negativa, não pode. Não pode porque eles ainda não estão trabalhando com os inteiros, mas a gente pode adaptar esse jogo dessa maneira, né? Como a gente trabalha nas séries iniciais do 5º ano, pelo menos. Só mais uma observação sobre o jogo também. Algumas pessoas aqui acharam assim, o jogo, mais uma vez, dependendo da série que você apresenta o jogo, ele se torna simples, né? É claro que assim, a gente tem diversas questões que ele pode se tornar interessante. Mas assim, uma pergunta, e aí eu vou deixar essa pergunta para vocês levarem a pergunta para casa, tudo bem? Eu acho que dever de casa para professor não custa, né? Bom, olha, vocês chegaram à conclusão que com esses 20 números aí, só dá número par, correto? Acho que essa discussão foi isso. Agora, a minha pergunta é a seguinte: será que se você pensar, por exemplo, no número 2, será que existe uma disposição, mais uma vez, isso é para aquele aluno, achei fácil, e aí? Não vou mais jogar não, só vai dar par. Então aí você coloca uma pergunta um pouquinho mais estimulante. Será que você consegue encontrar qualquer número par entre o mínimo e o máximo da disposição desses sinais de mais e menos aí? Em essência, eu estou perguntando se você consegue encontrar 2, 4, 8, 16, 12. Será que você consegue arrumar os sinais de tal forma que você encontre esses números? Mais uma vez, leva isso para casa, a gente de repente vai fazer um vídeo explicando aí por que a gente consegue ou que números a gente não consegue. Mas assim, eu acho que é aquela questão que achei fácil, o que eu faço com esse menino? Puta, vai bagunçar a sala toda. Joga essa para ele aí que ele vai ficar um tempão pensando. E vocês também, a gente deve responder isso aí com um vídeo no YouTube mais tarde, tá bom? Tá? Então, termine de responder os questionários e continue aí. Tem padrão sim, porque por mais que eu tenha uma linha com números pares, quando eu retiro esses números pares, necessariamente vai ter linha ou com número ímpar, ou todas as 4 vão ficar com pares. Então, pelo menos eu tenho 2 linhas ímpares e 2 pares. Se eu mexer só nas ímpares, com certeza vai dar par. Ou eu vou formar as 4 linhas com números positivos. Ou pares, perdão. Então, necessariamente vai dar par. Ele tem como ter essa percepção. Se eu tenho 4 ímpares, 4 vezes o número ímpar dá o quê? Com respeito aí, exemplo meu mesmo, em sala de aula, aqui na Unirio, dando aula de geometria analítica, eu coloquei uma questão na prova que tiveram várias soluções diferentes. Então, assim, eu me surpreendi, porque na minha mente tinha aquela solução. E depois eu tive que analisar solução por solução que foi diferente a minha. Então, assim, estavam corretas. Mas eu pedi para o aluno explicar. O aluno está até aqui, Tiago foi meu aluno em geometria analítica. E a questão que eu coloquei na prova, ele resolveu de outra maneira que eu não tinha pensado. E eu também não tinha compreendido a forma como ele escreveu na prova. Então, o que eu fiz? Tiago, vai no quadro e explica pra gente o que você pensou. E a maneira como ele pensou, depois que ele foi no quadro e me explicou, aí eu entendi. Então, assim, às vezes, em termos de comunicação, a gente não consegue compreender, o aluno dá uma resposta e é necessário que a gente tente entender qual foi o raciocínio. Isso que é bacana, né? A gente entender o raciocínio do aluno. Ok? Assim, é uma questão também de versatilidade. Eu acho que cada jogo que a gente apresenta aqui, ele pode ser abordado adaptando a realidade de cada momento que o aluno esteja. Assim, por exemplo, se ele está nas séries iniciais, a gente podia colocar só sinais de mais e fazer a conta. E a questão que ela trouxe, assim, eu estava sentado ali e pensei numa coisa muito interessante, pelo menos no meu ver, que a gente poderia pensar, ó, a conjecturazinha. Se eu tenho uma linha com número ímpar de números,
então eu tenho que ter pelo menos uma outra linha com um número ímpar de valores. Então, você vê em que nível você vai perguntar isso? Você vai perguntar isso para o aluno de contagem, já no ensino médio, uma série posterior. Então, assim, é um mesmo trabalho sendo feito com um enfoque relativamente diferente. Então, assim, a gente apresenta uma forma, o objetivo, claro, foi trabalhar paridade, entender a ideia de par com par é par, ímpar com ímpar é ímpar, par com ímpar é ímpar. Isso pode ser abordado em qualquer série. E aí a gente aumenta um pouquinho, pensa em outras questões com o mesmo jogo e faz outras perguntas. Então, assim, isso faz com que cada jogo tenha uma versatilidade bem interessante, tá? Então, assim, eu só queria deixar isso claro que, assim, o ponto de vista dela me abriu, por exemplo, uma relação, olha, eu tenho um resultado para contagem interessante aqui, tá? Então, a gente tem que ter sempre a mente aberta para o que vai receber. E o que vai receber do aluno, eu acho que o professor, né, Bruce Lee dizia, seja como a água. Então você tem que ser como a água. Recebe uma coisa, adapta e volta. Então assim, a gente ouve o que o aluno tem, entende às vezes ele não está falando nada errado, mas só não é aquilo, como a Luísa falou, que a gente costumava ouvir. Então a gente precisa se adaptar, refletir, pensar e aí devolve. Devolve uma coisa melhor, devolve uma coisa com que o aluno se torne mais forte, um professor melhor que aquele que entrou. É um pouco esse o espírito das coisas. Mas bem interessante a questão. Continuando, nessa sequência didática que nós fizemos, eu queria fazer uma observação e gostaria de saber de vocês o que vocês pensaram, porque na questão número 1, a gente coloca 3 sequências, né? A primeira sequência são apenas... Eu coloquei aqui que eu ia comentar da última, mas deixa eu comentar como que é feito, é bom a gente também falar dos bastidores, né? Como que é feito isso? Nós da equipe, a gente se encontra toda segunda e quarta e a gente pensa em cima do jogo e depois a gente se coloca como aluno, a gente joga a atividade, né, o jogo. Alguns jogos nós criamos, outros não, esse não foi criado por nós, mas a sequência didática foi criada por nós. Então, nessa sequência, a gente faz uma discussão. Qual é o nosso objetivo, né? Qual é o objetivo desse jogo? O objetivo desse jogo é fazer com que o aluno chegue ao fato de que se eu tiver uma quantidade par de números ímpares, vai dar par. Beleza. Então, a gente começa na sequência didática a tentar induzir o aluno a chegar a essa conclusão. Então, na primeira questão, a gente coloca uma quantidade... na primeira questão, a gente coloca 3 tipos de sequências, né? Repare que na sequência 1 só temos números pares e a gente pede para o aluno sinalizar se a soma vai dar um número par ou ímpar. E não, desculpa, é só na sequência 2. Na sequência 1, nós temos um número ímpar. 2 pares e 2 ímpares. Na sequência 2, a gente só tem uma quantidade par e na sequência 3, uma quantidade par de números ímpares. De novo. Então, isto aqui, e o aluno sinaliza se a soma foi par ou a soma foi ímpar. Com uma quantidade pequena de números. Inicialmente, a gente tinha pensado até em colocar uma quantidade menor, porque tem números de 1 a 20. Depois a gente alterou, a gente já aplicou essa atividade. A gente alterou a atividade, porque a gente já tinha feito no Festival da Matemática, e alguns alunos já tinham dito, né, teve 2 alunas, não foi, Cris? No 6º ano, não lembro de uma escola, qual era a escola, e ela, antes mesmo de jogar, ela falou, bom, vai dar sempre par. Assim, ela olhou o jogo, ela nem jogou, não precisa jogar, eram gêmeas, eram 2 meninas, aí elas falaram assim, eu falei, mas por que, menina? Aí a outra respondeu, você tem uma quantidade par de números, assim, você tem uma quantidade par de números ímpares, só vai dar par. Então não precisa nem jogar, ela vai ganhar, se ela escolher par ou escolher par, quem escolheu par vai ganhar. Simples assim, precisou te questionar, não precisou nada. Mas como já aconteceu, da gente aplicar com outros alunos e ainda assim não conseguirem chegar à conclusão. Então, assim,
nós temos uma diversidade de alunos, né? Nem todos são iguais. Então, nós precisamos atingir tanto aquele que já sabe quanto aquele que não sabe. Então, o objetivo aqui é justamente, dessa sequência didática, é ajudar aquele que ainda não chegou a essa conclusão. Na questão número 2, a gente continua, né? Agora, mais especificando, né? Qual é a quantidade de números pares que você tem na sequência 1, na sequência 2, na sequência 3. Na questão número 3, essa questão, eu gostaria de saber se alguém teve algum questionamento. Ou é possível encontrar 5 números ímpares cuja soma dê um número 50? Então, minha filha está aqui, minha filha mais velha, de 10 anos, geralmente ela é minha cobaia, né, nessas questões. Ela estuda no 5º ano, mas eu fiz essa pergunta a ela. E uma das coisas que ela me perguntou: os números são iguais ou são diferentes? A questão diz se são iguais? A questão diz se são diferentes? Então eu quero saber, e se forem iguais? O que acontece? Ela respondeu o que iria acontecer. E se fosse diferente? Aí já foi mais complexo para ela responder da maneira que eu queria. Qual era a maneira que eu queria? Eu queria que ela me respondesse. Não, mãe, eu tenho uma quantidade. Ela só dizia assim: eu tenho que ter números pares. Eu tenho que ter pelo menos uma quantidade par de números pares, de números ímpares. Mas sempre eu tenho que inserir o número par. E ela começava a juntar, né? Sei lá, colocou uma disposição: 13, 15, 17, 19, 21. Aí juntava 13 com 15 e ia somando, de 2 a 2. Então, o que ela estava fazendo na mente dela, né? Par com par, ímpar com ímpar. É como se ela já soubesse que ímpar com ímpar dá par. Que par com par dá par. Mas ela não conseguia trabalhar com essa quantidade de números diferentes. E como tinha uma quantidade de números iguais, já foi mais fácil. Porque aí ela pegou para a fatoração do 50. Então, 5 vezes 10, então eu divido por 5, eu tenho que ter números pares. Mas aqui está dizendo que os números são ímpares. Então, assim, eu fiz com a minha filha do 5º ano, né, que estuda no 5º ano. A Luzia fez com a filha dela do 6º ano. A filha dela já conseguiu concluir. Tanto quando tinha... Senta ali, por favor. Ela conseguiu concluir mais rapidamente. Então, assim, ela já foi mais precisa, nem pegou papel. Minha filha ficou pegando papel, né? Fazendo as continhas no papel e tentando generalizar. É claro que, às vezes a gente pode pensar assim, mas ali a gente está colocando uma quantidade pequena de números e a gente não pode generalizar com alguns exemplos, mas no nível dos alunos, a gente não pode querer que os alunos cheguem no resultado final. Então, assim, é claro que a gente sabe, nós professores sabemos, que se eu tenho, por exemplos, eu não consigo provar nada, eu tenho que provar de maneira geral. Mas para os alunos, a gente não quer isso do aluno, a gente quer que pelo menos ele chegue a essa conclusão. Então, ela me perguntou, outras pessoas também perguntaram, né? São iguais ou são diferentes? Eu achei interessante, porque foi uma das perguntas que a minha filha me fez. Outra dúvida era se era para usar só os números que estavam no jogo ou se podia usar outros números também. Poderia utilizar qualquer tipo de... Não precisava... É claro que quando você tem os números do jogo, o que é natural? O aluno pegar os números e tentar pensar com aqueles números ali. Ótimo! Ele vai chegar à mesma conclusão. Então, assim, é bom até que o aluno fique com o material na disposição dele, porque eu vi realmente pessoas que estavam utilizando o material para ajudar na resposta do questionário. Mais alguém teve outra alternativa ou pensou em algo com respeito a esse item 3? Não? Podemos passar.
Nesse item 4, eu acho que quando chega no item 4, o aluno já começa a perceber o que a gente quer, né? E aí a gente, pá, diga logo, par com par, vai dar o quê? Ímpar com ímpar, par com ímpar. A princípio, eu mesma, né, tinha comentado que era para não colocar par com ímpar. Eu achei na minha mente que poderia confundir os alunos, mas na verdade não. A gente chegou à conclusão, nós discutimos, né, no grupo, e não, precisa também saber, se eu não tiver uma quantidade par de números ímpares, se eu tiver uma quantidade ímpar de números ímpares, o que acontece? E no último item, é a vez do aluno. Aí a gente chega à conclusão se o aluno realmente compreendeu. Porque a gente pede para o aluno criar o próprio jogo dele. Porque a gente, no início, a gente coloca uma quantidade e os números podem ser aleatórios. Não precisam ficar em sequência. Não precisa ser números em sequência, né? Bastava eu colocar uma quantidade par de números ímpares. Então, é isso que a gente quer nessa última atividade. E o que vocês acharam? Agora eu quero a opinião de vocês. O que vocês acharam da atividade? Críticas, sugestões? Bom dia, gente. Meu nome é Rodrigo, eu fiz atividade com a Fernanda. Oi, Fernanda. Eu e a Fernanda, a gente só conseguiu formular as coisas direitinho nessa atividade, né, na atividade número 5. Porque para mim já estava claro desde o começo, lembrava, né, do par, par, ímpar, ímpar, par com ímpar, beleza. Só que quando chegou nessa atividade, eu usei a técnica do professor preguiçoso, né, que já falaram aqui, e coloquei os números de 10, de 1 a 11, porque se o mínimo é 10, eu coloquei um mais um para ficar uma quantidade ímpar de números. E aí o que aconteceu é que a gente não conseguiu encontrar uma quantidade, um resultado que fosse ímpar, né? Porque eu tinha 6 números ímpares e 5 números pares. E aí a gente demorou um pouco ainda para pensar, tá, mas aí se a gente faz um ajuste aqui e coloca um outro número aqui no meio, vamos colocar 12 números então. E aí a gente colocou 12 números, só que um número ímpar. E aí deu certo. Foi só a partir desse momento aqui que eu consegui fechar a ideia da paridade, da quantidade de números ímpares. Só a partir daí. Entendeu?